e na aba Configurações do cadastro de operação, existem as opções. Numeração automática. Ao marcar esta opção, o sistema passa a gerar automaticamente, de forma sequencial, o número do documento fiscal. Quando desmarcada, o preenchimento do número fica sob responsabilidade do usuário. Esta opção deve ser mantida ativada em operações de saída ou em entradas de emissão própria, como devoluções de venda. Já em entradas de documento emitidos por terceiros, ela deve permanecer desmarcada. Sempre que estiver desmarcada em uma operação de entrada, o sistema considerará que se trata de um documento fiscal de emissão própria. Detalhar produtos. Ao marcar esta opção, a aba Produtos é exibida nas telas de entrada, saída ou orçamento. Deve ser marcada para todas as operações que irão utilizar a movimentação de produtos e quando a empresa gerais pede. Detalhar serviços. Habilitando esta opção, a aba de serviços é mostrada nas telas de entrada, saída ou orçamento. Deve ser marcada para todas as operações que vão ser utilizadas em venda e compra de serviços. Detalhar transporte. Ativando esta opção, a aba Transporte aparece nas telas de entrada, saída, orçamento ou entregas, e é possível informar os dados de transporte para a nota, como tipo de frete, transportadora, volumes, placa de veículo e outras informações relacionadas. Detalhar exportação. Ao marcar esta opção, a aba Exportação aparecerá na tela de orçamento e saídas. Dessa forma, pode ser inserido os dados de embarque. Detalhar cobrança. Habilitando essa opção, a aba Cobrança será mostrada nas telas de vendas, entradas e entregas, para que o usuário possa informar os detalhes do pagamento. Ela deve ficar desmarcada em operações vinculadas à movimentação sem cobrança. Sugerir preço de compra ou custo. Esta opção deve ser marcada quando deseja-se que em lançamentos de saídas ou orçamentos, o sistema utilize o preço de custo dos produtos. É indicado que esta opção seja habilitada em operações de devolução de compra. Se o tipo de operação for entrada, esta opção fica desmarcada e desabilitada. Considerar imposto da operação. Quando esta opção está ativada, o sistema considerará os dados de impostos configurados na aba Tributação da operação nos lançamentos. Sendo assim, os impostos do cadastro de produtos serão desconsiderados. Sempre que esta configuração é marcada, automaticamente as opções Calcular ICMS, Calcular ICMS-ST, Calcular IPI, Calcular PIS e COFINS são marcadas, pois para que o cálculo de imposto seja feito pelo sistema, estas opções devem estar marcadas. E quando a opção Considerar imposto da operação está marcada e essas opções desmarcadas, ao salvar, o sistema mostrará uma mensagem como a que aparece na tela, informando que sem essas opções marcadas, o cálculo de imposto apresentará inconsistências. Calcular ICMS. Esta opção deve ser marcada para que o sistema faça o cálculo do ICMS conforme a tributação informada nos lançamentos. Calcular ICMS-ST. Esta opção deve ser marcada para que o sistema faça o cálculo do ICMS-ST conforme a tributação informada nos lançamentos. Calcular IPI. Esta opção deve ser marcada para que o sistema faça o cálculo do IPI conforme a tributação informada nos lançamentos.
calcular PIS e COFINS. Esta opção deve ser marcada para que o sistema faça o cálculo de PIS e COFINS conforme a tributação informada nos lançamentos. Calcular IRRF. Esta opção deve ser marcada para que o sistema faça o cálculo do IRRF conforme a alíquota informada nos lançamentos ou na operação. Requer notas referenciadas. Ao habilitar esta opção, a aba NFE referenciada é exibida nas telas de entrada, saída e orçamentos, e é possível inserir as notas fiscais que têm relação com a movimentação. Esta opção deve ser marcada quando a operação for utilizada para lançar NFE de devolução e NFE referente à NFCE. Apurar como compra ou venda. Esta opção deve ser marcada quando a operação for utilizada em movimentações de compra ou venda e desmarcada nas demais, como, por exemplo, em operações de devolução. Esta opção determina vários comportamentos no sistema, como, por exemplo, se a movimentação aparecerá nos relatórios de vendas e comissão. Ocultar movimento. Ao marcar esta opção, os movimentos não irão aparecer nas telas de entradas e saídas. Compor CMV. Ao habilitar esta opção, as movimentações vinculadas a ela irão integrar custos das mercadoria vendida, sendo considerado para o cálculo do custo dos produtos no inventário, no DRE gerencial, entre outros. Remessa ou retorno de indústria, que indica se a operação é utilizada em movimentações de remessa ou retorno de indústria. Assim, ela aparece nos relatórios de remessa e retorno do módulo de composições e facilita o controle dos itens que estão em processo de industrialização. Esta opção serve para que o sistema identifique o estoque de propriedades da empresa que está em posse de terceiros. Permitir desconto de fundo rural. Ao habilitar esta opção, o sistema calcula o desconto do fundo rural nos lançamentos de entrada. Ratear valor de desconto e acréscimo. Marcando esta opção, os valores de desconto e acréscimo serão rateados entre os produtos e serviços. Atualmente, o sistema possibilita que esta opção seja marcada em operações de saída ou entrada de emissão própria. Em operações de entrada de terceiro, esta opção fica desmarcada e desabilitada. Ratear valor de frete, seguro e outras. Marcando esta opção, os valores de frete, seguro e outras serão rateados entre os produtos e serviços. Atualmente, o sistema só possibilita que esta opção seja marcada em operações de saída ou entrada de emissão própria. Em operações de entrada de terceiros, esta opção fica desmarcada e desabilitada. Não permite faturamento. Ao habilitar esta opção, o sistema não permite o faturamento do orçamento vinculados à operação. Operação de contranota. Quando esta opção está marcada, o sistema permite referenciar nota de entrada de terceiros durante a emissão da contranota. Só pode ser marcada em operações de entrada. Em operações de saída, fica desmarcada e desabilitada. Permite gerar contranota. Quando esta opção está marcada, no menu da tela de entradas aparecerá a opção Gerar contranota. Só pode ser marcada em operações de entrada. Em operações de saída, fica desmarcada e desabilitada. Estoque de propriedade de terceiros. Esta opção deve ser marcada para indicar que as movimentações vinculadas a esta operação
são produtos de terceiro que estão em posse da empresa. Operação pré-venda. Esta opção deve ser marcada para informar que o orçamento é uma pré-venda. Assim, o sistema identificará se deve permitir estoque negativo conforme a configuração de venda, permitir pré-venda com estoque negativo e se algumas opções de impressão na tela de orçamentos devem ser habilitadas. Esta configuração também indica se o sistema deve alterar a operação do orçamento ao realizar a sincronização entre bancos do Eagle Gestão. E ao marcar esta opção, as opções Numeração Automática e Detalhar Cobrança ficam desmarcadas e desabilitadas. Movimentar estoque. Quando esta opção é marcada, ocorre a movimentação do estoque dos produtos em lançamentos vinculados à operação. Caso contrário, o estoque não será movimentado. Operação de venda para entrega futura. Esta opção deve ser marcada quando a operação estiver relacionada à movimentação de entrega futura. Informar documento no SPED PIS e COFINS. Esta operação deve ser habilitada para que as movimentações realizadas com ela sejam enviadas para o SPED Contribuições. Caso esteja desmarcada, as movimentações não irão para o SPED. Crédito de operações com telecomunicações e comunicação. Esta só poderá ser marcada se o tipo da operação for entrada e o modelo 55. Nas demais situações, fica desmarcada e desabilitada. Quando esta opção está marcada, os dados dos documentos serão enviados para o registro D500 do SPED PIS e COFINS, ao invés de serem enviados para o C100.